Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre John DeCale. O poema dessa semana é o de número 87, Pensamento Ocasional. Viver muito tempo neste mundo não vale a pena se chegar ao final da vida sem alguma habilidade ou ocupação. Imperador Meiji. A mensagem recomenda que o consulente aprenda a envelhecer, mantendo-se saudável e feliz. É preciso viver, não apenas existir. Quando se é idoso, é preciso ser mais ativo do que na juventude. Todo idoso deve procurar fazer algo que lhe agrade, ter sempre uma ocupação, por mais singela que seja, concentrando sua energia em afazeres que tenham um verdadeiro valor, não só como um trabalho, como também com a família, estudo, esporte, boa leitura, atividades filantrópicas, atividades religiosas, amigos e lazer. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje faça seu trabalho honestamente e com amor. Sabe-se que trabalho é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso. Saber envelhecer é uma grande sabedoria da vida. Nada há melhor do que ser útil. Essa qualidade é o elo que nos prende aos nossos semelhantes. O mestre Usui certamente queria nos alertar que o ensino e a aplicação do Reiki é uma excelente forma dos idosos ocuparem o seu tempo de forma produtiva. Reflita sobre as palavras de Voltaire. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos ter o que fazer. Mais vale morrer do que arrastar na ociosidade de uma velhice insípida. Trabalhar é viver. Esse tema de hoje, ele é bem interessante e eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas aprender a envelhecer, né? Principalmente com tranquilidade e sabedoria. O que é envelhecer com sabedoria? É saber viver cada fase da sua vida, né, de acordo com o que aquela fase te apresenta. Eu já comentei algumas vezes aqui, né, que eu sou de uma família onde as pessoas vivem bastante. E eu percebo, assim, principalmente nos meus pais, eles sempre estão buscando ter um objetivo, um algo a fazer, um sentido para a vida. Então, eu acho que cada fase da vida que a gente está vivendo, a gente precisa encontrar o sentido daquele momento. A gente não pode viver simplesmente pelo fato de viver e se arrastando na vida, né, sem muita reflexão, né? Parar para pensar assim, qual é o sentido da minha vida, qual o meu objetivo, o que eu quero e como eu vou aproveitar o meu tempo, isso é muito importante. E o mais importante é viver o hoje. A gente vê muitas pessoas que chegam numa idade avançada e acabam vivendo de um passado que não existe mais. E às vezes tem aquela sensação de que eu já fiz tudo que eu deveria fazer, agora eu tô aqui, né, esperando o tempo que eu tiver, né? Será que é por aí? Aí de repente você olha para um outro lado, você vê pessoas assim extremamente ativas, felizes, aproveitando o seu tempo. É claro que é importante a gente entender, aceitar e conviver, né, com a condição, com as limitações e com as possibilidades de cada idade. Eu sempre falo que a vida é como andar de bicicleta, né? A gente tem que estar sempre em movimento. A hora que a gente para de pedalar, né, é a hora que a gente perde o equilíbrio. E isso não é só na velhice, né? Acho que em qualquer fase da vida, quando a gente para de pedalar, a gente perde o ritmo e fica meio perdido, é aquele momento crítico, né? Que se você bobear ali, você acaba caindo. E isso é muito comum a gente observar na velhice, onde as pessoas vão perdendo essa vontade de realização, né? E aí acaba ficando um pouco mais complicado, né? E eu vejo às vezes muitos familiares, às vezes não valorizando, né, a atividade dos idosos. Então assim, essa semana a gente podia refletir, né? Primeiro, como que eu estou lidando, né, com o avançar da minha idade, né? Como eu estou lidando com o envelhecer, né? Isso a gente desde que nasce, né, tentou o ciclo e a gente está sempre caminhando, então você está sempre envelhecendo, né? Como eu vou lidar com isso? Como eu lido com essa realidade? Como eu lido, né, com as limitações que às vezes o tempo, né, me apresenta, né? E a outra coisa que eu acho importante a gente refletir, como nós valorizamos, né, e
o trabalho das pessoas idosas, principalmente da nossa família. Às vezes eu vejo tão comum, as pessoas chegam assim, nossa, você já trabalhou a vida inteira e você continua fazendo isso, tá na hora de parar, de descansar, de curtir. Mas às vezes o sentido, né, para aquela pessoa tá na realização daquela tarefa. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, às vezes, interferindo, né, nas escolhas, nas decisões dos idosos, como se eles não tivessem mais a capacidade de decidir por si. E a maioria tem. Claro, né? Pode chegar um momento que não tenha mais condições mesmo, né? E aí é o momento do cuidado. Mas até que ponto, né, a gente acaba antecipando isso? Então é muito importante respeitar, né, os nossos idosos, as vontades deles e principalmente, né, deixá-los seguir, né, e fazer as coisas que eles querem realizar, né? E assim, o grande, acho que segredo, né, de cada fase mesmo é buscar qual é o sentido da minha vida neste momento. E a partir do momento que a vida não tem sentido, não tem ocupação, né, é onde a gente acaba se arrastando, aí como ele diz aqui, né, você acaba se arrastando numa vida sem sentido. Então acho que o mais importante para essa semana é a gente refletir sobre o sentido de cada fase da vida e principalmente entender, né, qual é o sentido da velhice. Né, o que a velhice nos proporciona e olhar para os exemplos que a gente tem por aí das pessoas que não se limitaram, que se reinventaram, né? A gente vê hoje pessoas idosas fazendo compra pelo aplicativo, né? E outros que têm medo da tecnologia, né? Então, assim, que tipo de idoso nós queremos ser, né? É vencer muitos desafios, né? Eu olho assim pro meu pai, né? Quando meu pai nasceu, né, quando ele era criança, não tinha televisão em casa, né? E hoje, olha quanta coisa aconteceu, né, no momento que ele vive hoje. E hoje eu vejo ele super adaptado, fazendo compra no aplicativo, se virando, pagando as contas pela internet. Aí você para e pensa assim, nossa, que evolução, né? Isso é estar vivo. Estar vivo é se adaptar ao mundo que nos rodeia, é estar sempre buscando os nossos limites, nos desafiando em aprender algo novo, mas trazer sempre um movimento para a vida. Então, assim, o grande segredo é o movimento. Como eu trago um movimento para a minha vida, como eu trago um movimento para cada fase da minha vida. Essa é a reflexão dessa semana. Gratidão.